Foi uma coisa bastante inesperada. Guian Seurin tinha escolhido esta noite porque seu interesse em Mumu só tinha continuado a crescer. Ainda hoje, inúmeros alunos começaram a demonstrar interesse em Mumu e a flertar abertamente com ele. Ela sabia que isso era apenas o começo. Um jovem de 17 anos que esteve perto de ser o melhor guerreiro de Murim. Poucas pessoas deixariam passar a chance de fazer desse homem o seu. Este foi apenas o início desta guerra. Assim, ela decidiu que, para evitar que isso acontecesse, faria Mumu dela antes que a noite passasse. Um ataque a queima-roupa. Esse era o plano dela. Pelo que ela havia notado, Mumu era ingênuo. E ela também tinha aprendido que, até chegar à academia, ele estava exilado sozinho apenas com seu pai adotivo. Portanto, Mumu tinha habilidades sociais um pouco pobres e não sabia nada sobre as mulheres. Talvez por isso, mesmo quando ele estava em uma idade em que seus desejos estariam fora de controle, ele só desejava continuar crescendo seus músculos. Então eu preciso acordar a paixão dele. Por mais carente de desejo que um homem fosse, sua intensa necessidade de reprodução faria com que seu corpo reagisse de forma diferente quando confrontado com um do sexo oposto. Ela planejava despertar esse tipo de desejo em Mumu. Perfeito. Para ser honesta, ela estava confiante nesse plano. Ela era inteligente, charmosa e tinha uma cintura estreita ao lado de seios voluptuosos. Ela se orgulhava o suficiente para se dizer uma das melhores beldades. E esta noite, ela estava determinada a garantir que Mumu se apaixonaria por ela. Guian Seurin franziu a testa. Isso foi inesperado. Havia outra pessoa com o mesmo plano que ela? Sênior. Guian Seurin. A mulher que ela conheceu foi Mayonva. Ela estava lindamente vestida, completamente diferente de sua forma escura habitual. Mayonva parecia estar em alerta. O que é isso? Mayonva ficou bastante chocada quando notou Guian Seurin. Normalmente, ela não usava roupas que trouxessem à tona os encantos de seu corpo como mulher. No entanto, ela decidiu fazer isso por Mumu. Ela queria ficar bem para apenas um homem. No entanto, ela encontrou outra pessoa antes que pudesse fazer isso. Ela naturalmente escaneou as roupas de Guian Seurin e sabia. Ela está mirando a mesma coisa. Guian Seurin tinha um propósito semelhante a ela. E isso complicou as coisas. Ela nunca imaginou que teria que competir com outra pessoa para seduzir um homem. As duas continuaram olhando uma para a outra antes que Guian Seurin finalmente abrisse a boca. Sênior, você está vestida para matar. Vai se encontrar com alguém? Essas palavras fizeram as bochechas de Mayonva ficarem vermelhas. Foi porque ela estava consciente da menção de um homem. Ela estava determinada a seduzir Mumu. Mas estava fazendo isso para reconstruir sua seita. Ela nunca tinha gostado de ninguém até agora. Ela está mirando em Mumu. Ao contrário de sua aparência, a Sênior Ma é uma raposa. As reações de Mayonva fizeram Seurin ter certeza disso e a colocou em alerta máximo. Preciso bloqueá-la. Mayonva era mais problemática em comparação com outras mulheres. Como ela. Era uma mulher atraente e com boas características. Ela era uma pessoa perigosa para competir nisso e era um alvo que tinha que ser mantido sob controle mais em comparação com outras alunas da
Academia. Gian Seurin sorriu e disse. Eu esperava que a gente não se encontrasse. Eu estava a caminho de encontrar um homem. Um homem? É bastante constrangedor. Mas estou conhecendo um homem mais jovem do que eu. Mais jovem? Com suas palavras. As sobrancelhas de Mayonva dispararam. Não importa o quanto ela ouvisse. A única coisa que ela podia compreender era que Gian Seurin estava aqui para se encontrar com um homem muito mais jovem. Não. Pelo que Mayonva sabia. Mumu não tinha nenhuma mulher de quem gostasse e não namorava ninguém. Ela sabia que sua única obsessão era o treinamento de força e Mayonva estava em guarda. Essa garota está fazendo algo para me manter sob controle? Seus sentimentos como mulher estavam falando. Isso significava que Gian Seurin estava tentando superá-la. Mayonva sempre a observava de fora nos dormitórios. Desde que era neta do ancião Gian. Ela não tinha intenção de cair em uma tática tão óbvia. Mayonva abriu a boca. Nossa! De verdade? Como você pode ser tão ardilosa? Ardilosa? Assim, Seurin. Também estou mirando em um homem mais jovem. Ah! Com as palavras de Mayonva. Gian Seurin bufou incrédula. Ela havia tentado afastá-la com palavras leves. Mas essa mulher estava vindo de frente. Se fosse esse o caso, falar era inútil e uma perda de tempo. Isso é estranho. Algo me diz que o rapaz de que eu e a Sênior estamos falando pode se sobrepor? Era o que eu esperava dizer. Por que parece que o Júnior de que estamos falando é a mesma pessoa? Assim que suas palavras terminaram, ambas as mulheres começaram a liberar seu ki. Antes de serem mulheres, eram guerreiras. Se um conflito emocional fosse feito entre elas, só havia uma maneira de resolvê-lo. Com suas artes marciais. Shaq. O leque que Gian Seurin segurava estava desdobrado. Da mesma forma, Mayonva também segurou a espada que estava em sua cintura. Gian Seurin então falou. Como Júnior? Isso pode ser grosseiro. Mas vou avisar. Mumu é alguém que eu queria há muito tempo. Apertar. Essas palavras diretas só fizeram Mayonva apertar sua espada com mais força. Essa menina estava avisando para dar um passo atrás? Tanta arrogância de agir assim só por causa do avô. Meu Júnior tem um gosto em comum para ir atrás de um homem que derrotou brutalmente seu avô. Essas palavras fizeram os olhos de Gian Seurin mudarem. Ela não expressou, mas ficou extremamente descontente com a derrota do avô. Seu avô foi alvo de todos os tipos de rumores na academia. Como ela não tinha nada para retrucar, isso só aumentou sua raiva. Parece que a Sênior e vou precisamos chegar a uma conclusão aqui. Muito interessante. Eu estava pensando a mesma coisa. O clima entre as duas mulheres aos poucos foi se tornando sufocante. Não seria incomum que a luta começasse a qualquer momento. Mas as duas mulheres, que seguravam suas armas, voltaram seus olhares para algo simultaneamente. Seu olhar pousou no topo de uma árvore perto do centro de treinamento onde Mumu estava. Gian Seurin então balançou seu leque nessa direção. As agulhas do assassino voaram rapidamente de seu leque e correram em direção à árvore. Clang! As coisas que o contrariaram não foram outras senão as agulhas da família Tang. Alguém então pousou no chão da árvore. Sou.
Gian Seurin ficou chocada. A pessoa que caiu no chão foi ninguém menos que Tang Sou Sou, da família Sichuan Tang. Ela pensou que eles eram uma terceira pessoa com o objetivo de eliminar os dois. Ela não esperava que fosse ela. Mayonva parecia estar igualmente chocada. Tang Sou Sou? Mayonva franziu a testa para a aparência vestida de Tang Sou. Ficou claro que ela também almejava. Merda! Tang Sou Sou. Que foi pega? Clicou sua língua. Ela tentava se aproveitar da situação em que as duas mulheres estavam se controlando. Ela secretamente tentou se mover para Mumu, esperando que elas não percebessem. Bem, isso era de se esperar de duas das 5 melhores mulheres da academia. Agora que isso aconteceu, Tang Sou Sou usou seu trabalho de pés. Quem atingir o alvo ganha. Ela decidiu que seria melhor se mover em direção a Mumu do que tentar lutar contra as duas. Você! Não! Gian Seurin e Mayonva, que perceberam isso, se espalharam imediatamente. Tang Sou Sou não gostava de perder. Cadelas malditas! E assim começou o conflito entre as 3 mulheres. Claro! Gian Seurin foi o mais rápida. Mas Tang Sou Sou ficou apenas um pouco atrás. Eu sou a primeira. Tang Sou Sou olhou para trás para verificar e notou que o centro de treinamento já estava tão perto. Apenas um pouco mais. E Gian Seurin não poderia pegar. Pac. Ah! Um erro. Quando ela olhou para trás, alguém apareceu em seu caminho. E ela se recuperou. Mas... eu me recuperei? Tang Sou Sou se sentiu chocado e franziu a testa para quem poderia fazer isso. Ela olhou para cima e viu um homem estranho que estava inclinando a cabeça. Seu olho direito olhou para a direita, enquanto o esquerdo estava em Tang Sou Sou. O que? O movimento de seus olhos era tão bizarro que era aterrorizante. Ela estava correndo em alta velocidade. Mas acabou sendo empurrada para trás? Gian Seurin e Mayonva também pararam em choque. Apesar de não quererem perder a vantagem. A situação era tão bizarra que elas não tiveram escolha a não ser parar. Quem é você? Gian Seurin perguntou ao homem e... os olhos do homem se viraram e se voltaram para Gian Seurin. Os olhos que se moviam em direções diferentes os faziam franzir a testa. O homem então disse: preciso encontrar, cara, encontrar. Ele ignorou a pergunta e tentou se mover para algum lugar, indo em direção ao centro de treinamento onde Mumu estava. Gian Seurin só sentiu suas dúvidas aumentarem quando viu o homem estranho se afastando e foi bloquear seu caminho. Quem é você? Para onde vai? Mas antes que ela pudesse terminar sua pergunta, o homem passou por ela. Gian Seurin tentou agarrá-lo pelo ombro. Mas... Pac! O homem agarrou a mão dela antes mesmo que ela pudesse tocá-lo. Em seguida, ele a jogou contra a parede do centro de treinamento. A força era muito forte, já que Gian Seurin não havia conseguido sacudir a mão do homem, apesar de ter sido arremessada. No entanto, ela logo voltou a chutar o homem. Pac! O chute de Gian Seurin caiu limpo no pescoço do homem. Mas... hã? O homem que foi chutado não reagiu. Como esse homem poderia suportar o chute dela se ele nem sequer usava uma técnica ou movimento defensivo?
Ela ficou aflita quando ele a agarrou pelo tornozelo. Solte-a! No mesmo momento, Tang Sou Sou chutou o homem em sua costela direita. Ela queria ter certeza de que ele não pegasse totalmente Gian Seurin. Ué? Em vez de ser empurrado, o homem simplesmente se deixou chutar. Ele não deixou Gian Seurin ir, mas a bateu no chão. Kã! Ak! Gian Seurin foi jogada no chão e gemeu de dor. Vendo isso, Mayonva percebeu a gravidade do problema e usou sua espada para cortar a mão que segurava o tornozelo de Gian Seurin. Shak! O pulso foi cortado por uma espada que se movia tão graciosamente quanto a asa de uma borboleta. Sua lâmina cortou os músculos daquela mão. Tome isso também! Sem perder a chance, Tang Sou também usou suas agulhas assassinas nele. Tudo isso foi jogado com precisão em pontos de sangue que interromperiam seu movimento. Com o pulso cortado e pontos de sangue suprimidos, o homem finalmente soltou o tornozelo e vacilou. O que é ele? Gian Seurin, que claramente parecia estar com dor, estava vermelha e corada. Tang Sou Sou balançou a cabeça. Não sei. Por que essas pessoas estão mesmo na academia? Era um rosto que elas estavam vendo pela primeira vez. Se era um rosto que parecia estar na casa dos 30, então tinha que ser um professor, um funcionário ou um guarda. No entanto, ela não conseguia reconhecer nenhum que se parecesse com este. Além disso, seus globos oculares se moviam separadamente. Não tinha como falar de uma pessoa tão estranha. Enquanto elas paravam por um momento em perplexidade. Ué? Algo parece errado. As veias do rosto do homem se dilataram. Foi uma visão horrível. Nesse momento, as agulhas presas nos pontos de sangue do homem foram liberadas. Ele então deu um soco em Tang Sou Sou, que era mais próxima. E... Ak! A força por trás disso era tanta que Tang Sou Sou foi empurrada para trás. Baque! Ela teve que rolar no chão antes de se levantar com uma cara de interrogação. Ela mal conseguia sentir qualquer energia interna quando levou o golpe. Isso parecia semelhante a Mumu? Sua estranha força era semelhante à de Mumu. Ela agora realmente se perguntava quem era essa pessoa. Mayonva seguiu e puxou sua lâmina branca enquanto ela ia atrás do homem estranho. Ela rapidamente soltou suas duas espadas e as cruzou para utilizar uma técnica de espada que criava pétalas que varriam o corpo do homem. Feridas feitas pelas espadas apareceram claramente no corpo do homem. Parecia que o sangue começaria a fluir. Mas algo mais aconteceu. As veias de seu corpo se contorciam visivelmente. E os cortes de espada logo começaram a se remendar como se nunca tivessem acontecido. Nesta visão, Mayonva e Gian Seurin ficaram perplexas. A ferida está se recuperando em um instante. Foi inacreditável. Os cortes foram cicatrizando em um instante. Isso era bizarro demais para elas entenderem. Enquanto todos ficavam em choque, os olhos do homem continuavam a girar. E ele então murmurou: Excelência! Clu! Ido! Ele falou com uma voz assustadora e se moveu em direção a Mayonva. Mayonva, surpresa com o movimento repentino, balançou sua espada do dragão negro para se defender do ataque. No entanto,
O homem simplesmente veio até ela com um punho cerrado. Tchan! Que força é essa? No momento do impacto, suas espadas se recuperaram. A força do homem era demais para ela aguentar. A espada que havia quicado criou uma abertura em sua área do peito. Ele então foi em frente. Não! Mayonve esfaqueou apressadamente o ombro do homem. Puak! No entanto, mesmo quando sua espada penetrou em seu ombro, o homem não pareceu sentir nenhuma dor e continuou seu ataque. Não! Mayonva, que percebeu isso, cerrou os dentes e levantou sua energia interna para se defender. Naquele momento, Pak! Antes que seu punho pudesse alcançá-la, o corpo do homem inchou ainda mais. Ué? Enquanto seu corpo inchava, atrás dele estava um grande homem que emitia um brilho cinza com vapor subindo de seu corpo. O homem que segura a cabeça do agressor desconhecido era Mumu. Mumu? Svi. O homem que teve a cabeça presa começou a brigar. Mumu perguntou: O que é isso?